Pra mim isso é pênalti, claro. Pra mim não tem disputa de bola, ele chega tarde, chega empurrando o Everton pelas costas. Pênalti. E sabe o que foi mais legal? Que na mesma rodada, olha só como a CBF é uma instituição falida. Quer dizer, eles usam o VAR pra quê? Eles ficam fazendo o quê lá no VAR? Né? Errado, errou todo mundo, um absurdo, pênalti claro. Então é isso, nação, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, tô trazendo aqui um corte, algumas notícias aqui do Mengão dessa segunda-feira. Muitas novidades aí no Mengão, a gente vai ficar sabendo aqui agora. Temos jogo importante aí no meio da semana, como que tá essa preparação aí. Também vamos comentar sobre os lances polêmicos aí, né, do Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, né, o jogo foi lá na Arena Sandy Júnior. Então, vamos comentar esse lance que teve aí do Flamengo, que não deram o pênalti pro Everton Ribeiro, né? Foi uma falta ali muito clara, um pênalti muito claro em cima do Everton Ribeiro e o juiz não teve ali a coragem de marcar o pênalti. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, deixa aquele like que a gente sempre traz as melhores notícias do Mengão. E aqui você fica por dentro de todas as notícias. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, boa tarde aí aos companheiros. Até o momento não, estava até olhando as redes sociais aqui para ver se tinha acontecido algum tipo de manifestação por parte do Flamengo, mas até o momento não. É uma situação bastante triste, né? Porque, enfim, todo esse sistema de violência que a gente está sendo acostumado a conviver no futebol brasileiro cada vez mais. Eu estou aqui na porta do Ninho do Urubu e quantas vezes já vimos cenas aqui de violência também, aqui de carros sendo vítimas de tapas, enfim, jogadores com o dedo na cara e tudo mais, e acho que isso tudo é parte desse sistema. Semana passada estava aqui, teve resposta do Marcos Braz contra a questão do sistema, que falava lá o João Martins, a pressão na arbitragem, isso tudo vai enervando demais o clima entre as torcidas, então fica um ambiente cada vez mais carregado, cada vez mais pesado de rivalidade entre as partes. Realmente, assim, pelo que eu acompanho recentemente no Maracanã, não tenho visto assim tantas confusões dentro de estádios. Então, assim, questão no Maracanã, o convívio tem sido melhor assim, mas no entorno a gente vê muita confusão ainda. Talvez seja a questão de policiamento mesmo, mais necessário no entorno e mais conscientização de que é necessário uma convivência maior entre as partes, né? Você abolir completamente assim da convivência um com o outro, a gente só fica mandando um recado de que não é possível de fato você tolerar o outro. Então fica muito complicado e acho que todos nós fazemos parte desse sistema, imprensa, torcedores, os jogadores, todo mundo tem que caminhar para um discurso de mais tranquilidade para não ocorrer um episódio tão lamentável e triste como esse, de que foi a torcedora do Palmeiras nesse fim de semana, infelizmente, e poderia ter sido o Luan na última semana também, pelo que aconteceu com ele, caçado por torcedores do Corinthians. Então, a gente fica aqui aguardando e torcendo sempre pela melhora dessa situação. Eu bato bastante nessa tecla nas minhas redes sociais e acho que vale o recado num momento como esse. Do lado do Flamengo, nada de jogador também, só Sampaoli. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar 2 jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos, mas eu penso que o time hizo muito bom segundo tempo, não assim o primeiro tempo, e podia haver ganado o jogo. O Flamengo acaba de divulgar que o Bruno Henrique teve constatado um estiramento ligamentar, tanto no joelho quanto no tornozelo, por causa desse lance, que na minha opinião foi involuntário do Luan. Sim. Não é, mas enfim, deve ficar um tempinho fora. Não anunciaram ainda qual é esse tempo de recuperação dele, mas não é nada de cirurgia, enfim, nesse aspecto ok. Menos mal, boa recuperação, né, nesse período do Bruno Henrique, justamente no momento que ele tinha alcançado já o nível técnico e físico ideal, né? A gente já conhecia antes da lesão, involuntário, não teve culpa nenhuma no lance o Luan, uma disputa de bola. Ele acaba caindo ali em cima do tornozelo, né? Esquerdo do Bruno Henrique, e aí pra mim não tem dúvida nenhuma, né? Lance do pênalti reclamado pelo Flamengo. O Richard Rios pra mim... Everton Ribeiro e Richard Rios na disputa. Pra mim faz o pênalti claríssimo. Faz a carga nas costas, pra mim isso é pênalti claríssimo. E olha que eu já vi o lance de sábado pra cá, eu já vi o lance 1000 vezes. E não muda a minha opinião. Para mim, isso aí é pênalti claríssimo.
Bem reclamado pelo Flamengo também esse lance. O Flamengo que no primeiro tempo não foi melhor que o Palmeiras, com uma formação um pouquinho diferente, priorizando o Luiz Araújo e o Cebolinha pelas laterais, que não renderam. E agora também tem aí esse impedimento do Rony, reclamado pelo Palmeiras. Pedido, Leirão. Estava impedido. Mas Lance é à que foi frente. milimétrico. Pedido, também estava à frente. Assim, um jogo muito bom do Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou, questão tática, corrigiu um pouquinho mais o que você disse agora, né? O São Paulo pensou que conseguiria ocupar o espaço dos laterais Mike e também que no segundo tempo o Piquerez. Só que aí ele não conseguiu ocupar esse espaço. No segundo tempo ele corrige, ocupa um pouquinho mais o meio de campo e o jogo fica mais equilibrado. Mas um primeiro tempo muito bom do Palmeiras. O Palmeiras também reclama de uma cotovelada do Fabrício Bruno e que nada aconteceu, nada foi marcado para você. Nada, Lourão, nada. A gente tem reclamado muito de alguns lances polêmicos ou não. O futebol é muito contato. E aí cabe, obviamente, a interpretação do árbitro em analisar se esse contato é muito mais violento, muito mais agressivo ou não. Ou um contato de futebol mesmo. E já no debate vamos nos aprofundar mais ainda sobre Boa. esse jogo, com muitos lances, com chances de gols, com escalações diferentes. Bom, agora a gente vai para o jogo talvez mais apelativo da rodada, a rivalidade que tem sido muito acirrada, principalmente nos últimos anos. Estou falando de Palmeiras e Flamengo. Tivemos um incidente terrível, uma morte fora do estádio, fora do Allianz Parque. A gente vai falar sobre isso depois. Todo mundo triste, todo mundo consternado, todo mundo em choque no sentido de que nada é feito, nada muda, mas agora eu começo pelo campo. Inclusive, a partida foi interrompida 2 vezes por causa de um gás, então os jogadores não conseguiram, arbitragem, bancos de reservas, enfim, torcida, não é? Todo mundo, né? Agora, um dos lances mais comentados da rodada, esse pênalti não marcado no Everton Ribeiro, essa disputa entre ele e o Richard Rios, eu quero a opinião de cada um. Começo com o Denilson. Para mim isso é pênalti, claro. Para mim não tem disputa de bola, ele chega tarde, chega empurrando o Everton pelas costas, não tem ombro com ombro, como a gente tinha discutido aqui no lance, por exemplo, do Goiás lá contra o Joaquim, né, Santos e Goiás. Isso para mim é pênalti, o árbitro se equivocou. E para vocês, Garbi? Eu achei excelente acontecer esse lance, sabia? Porque o Palmeiras para um pouco um discurso de que é completamente perseguido, que, nossa, o sistema... Parou mesmo, ninguém falou. Não, porque é muito pênalti, muito pênalti, muito pênalti. O juiz, para mim, nada justifica ele não marcar um pênalti como esse. E para você, Capelani? O sistema estava dormindo, né, nessa hora. Como o VAR, de vez em quando dormiu nesse lance, o sistema estava dormindo também. Pênalti. Pênalti. E sabe o que foi mais legal? Que na mesma rodada, olha só como a CBF é uma instituição falida nessa questão da arbitragem. Esse lance envolvendo o Everton Ribeiro é um tranco nas costas. Pênalti não marcado. O lance Goiás e Santos, por mais que haja discussão para muita gente, ombro com ombro. Cadê o critério? Não há na arbitragem. Então vamos lá, só para a gente reforçar, como falamos muito no Bruno Aleu de Araújo, árbitro de Santos e Goiás, o árbitro do jogo entre Grêmio e Botafogo foi Flávio Rodrigues de Souza, paulista, e aqui o árbitro foi Ramon Abate Abel, que estava no Mundial Sub-20, que tem escudo FIFA. E eu acho que a gente tem que parar de falar o árbitro. Eu vou pedir para vocês que a partir de agora a gente dê nome e sobrenome. Boa. Ai, o árbitro! Não, quem não lembra, pergunta para alguém. Porque assim... Não é, tem que olhar, tem que começar a ver o que eles têm. Eles vão se equivocar de vez em quando, isso vai acontecer, infelizmente. Mas quando começa a se transformar num padrão ou recorrentemente, não é legal. Então, para você, Capelanes... Para mim, nossa, muito pênalti. Muito. Eu já vou dar minha opinião também, marcaria a penalidade. E você, Ulisses? Abate péssimo, pênalti, pior o VAR, que não chama ele para falar, cara, teve um pênalti na área, vem aqui ver. Houve um tranco nas costas. Quer dizer, eles usam o VAR para quê? Eles ficam fazendo o quê lá no VAR? Né? Errado, errou todo mundo, um absurdo, pênalti claro. Uma das reclamações do Renato Gaúcho na coletiva é que ele fala pelo menos o VAR dá a chance do árbitro ver ou rever, de poder analisar outra vez. Mas eu sempre penso que se o árbitro de campo não marca e o árbitro de vídeo não chama, é porque ninguém acha que foi pênalti, né? É a conclusão que eles me passam. Agora, Everton, a sua opinião sobre esse lance, muito reclamado pela diretoria do Flamengo, que promete hoje uma representação formal na CBF. Renata, mais claro que esse pênalti só seus olhos. E o Capelanes tem razão. Não existe o menor critério para avaliação. Não existe o menor critério para avaliação. Se você entender o que aconteceu no jogo da Vila, esse lance e o lance lá do Sul, você vê que não tem critério nenhum.
eles marcam aleatoriamente, né? E mais uma vez, eu digo, aleatoriamente eles marcam porque aleatoriamente a arbitragem é gerida pelo seu CNM, que é muito ruim. É complicado. Agora, esse lance foi muito discutido mesmo. E tem um lance que você queria falar, Capelani, sobre o Richard Rios e o Fabrício Bruno. Exatamente, é que o Fabrício Bruno dá um tranco fortíssimo em cima do Richard Rios e muita gente interpretou como uma agressão, que poderia ter colocado o cartão vermelho pro Fabrício Bruno, perdão, num lance de disputa dentro da área. Que eu acho que é discutível também. Eu acho que é discutível. O jogo já estava lá praticamente paralisado, o jogador vai com a ponta do cotovelo em direção à boca do estômago do jogador do Palmeiras e nada marca. Queria poder entender qual que é o critério da arbitragem, porque um poderia marcar, o outro poderia não marcar, como foi o que aconteceu no jogo do Allianz Parque. Quer dizer, é uma confusão, cara. A gente vive um circo em relação à arbitragem do futebol brasileiro. O Fabrício tinha que ser expulso e isso é agressão. Ele larga a bola totalmente e dá a E o cotovelada. lance do Bruno Henrique também, só deixando Voltamos claro. ao vivo. Então tá aí, galera. Essas aí foram as análises sobre os lances polêmicos aí, né, do Flamengo. Também lá em São Paulo teve a morte aí de uma torcedora, cara. Complicado, muito triste. Mas tá aí as análises. É um pênalti que não foi marcado pro Flamengo. É um pênalti absurdo, um pênalti fácil de ser marcado. E por outro lado, né, teve aquela marcação daquele pênalti pro Santos, cara, contra o Goiás. Um pênalti, um lance que não teve nada demais. O cara do Goiás tá parado, o atacante do Santos vem, né, o jogador ali do Santos vem, bate no jogador do Goiás, despenca. E o juiz marca. E num lance desse, cara, que claramente o Everton Ribeiro foi empurrado nas costas, cara. O Richard Rios só vai com um braço nas costas do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não tinha nem por que se jogar, ele tava inteiro na jogada, com a bola ali já no seu domínio, entendeu? E o juiz não marca. É um absurdo, cara. Com certeza essa pressão que o Palmeiras fez serviu para alguma coisa. Serviu para isso daí. Então é isso, eu peço que vocês deixem aí o like. Vamos para cima, temos jogo importante no meio da semana. Tomara que o Mengão vença pra gente se classificar. E cara, eu vou torcer muito pro São Paulo ganhar do Palmeiras. Muito. Muito, muito, muito. Depois do jogo do Mengão, graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai se classificar. Eu vou torcer muito pro Palmeiras se eliminar. Mas muito mesmo. Tá beleza, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus. Até a próxima, daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal. Saudações rubro-negras, valeu!